Olá, gente boa! É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dos insights que tive ao ler o capítulo do livro, do primeiro capítulo do livro As 15 Irrefutáveis Leis do Crescimento, de John Maxwell. É um livro assim, must read, ou então precisa ler, porque ele contém muito, mas muito conteúdo prático para que nós possamos entender melhor a nós mesmos e como reagir às situações cotidianas de todo profissional, de todo líder, de toda pessoa. Ele cita a primeira frase que me chamou a atenção e ele diz o seguinte, né? Todo problema, todo o desafio apresenta a pessoa a si mesma. Que verdade profunda! Nós somos testados e principalmente a gente pode dizer que somos assim ou assado mediante situações de estresse, mediante situações de dificuldade, mediante momentos de tensão. Porque quando tudo está bem, a gente facilmente consegue maquiar o que não está. Mas sobre tensão, quando a gente sente uma dor, quando a gente sente um desafio acima das nossas capacidades, pelo menos momentâneas, aí a gente, é quando o calo aperta que a gente de fato mostra como somos, como reagimos. E é isso que esse capítulo trata. E eu quero te desafiar a pensar comigo que nossa vida é feita de altos e baixos. Nós temos momentos de muita euforia. Agora na virada do ano talvez você tenha considerado assim, nossa, esse ano vai ser muito bom, vai ser melhor, eu vou fazer isso e aquilo. Mas talvez porque nada de muito grave ou de ruim tenha acontecido ainda. Mas agora, coloque-se na condição de algo desafiador que tenha acontecido ou no ano passado ou agora nos primeiros dias. Como você reagiu? Porque a gente não consegue ficar só nos altos. A gente com certeza vai ter momentos bem desafiadores. E a reflexão que vem é, mas se eu tivesse feito assim, mas se eu tivesse feito assado, se eu não tivesse falado isso, se eu tivesse ficado quieto, se eu não tivesse reagido assim. Independente se é uma discussão, se é uma briga, se é uma doença que você está enfrentando ou algum ente da família, independente se é uma situação desafiadora na empresa, se você discutiu com algum colega de trabalho, independente. Sempre podemos melhorar. E uma das competências do verdadeiro líder, né, é perceber e avaliar-se de tal forma que ele consiga prevenir as reações que multiplicam ou que prejudicam ainda mais a dor que está sendo instituída, o desafio que está sendo trabalhado, né, de certa forma. Porque na verdade é isso. A gente precisa reagir de forma diferente para que a gente tenha resultados diferentes. Imagina se eu pudesse refazer as situações do passado que as minhas reações, na verdade, elas potencializaram ou prejudicaram. Porque às vezes nem é com a gente que acontece, é com os outros à nossa volta. Mas a gente entra de gaiato, né, e a gente acaba piorando a situação. Estou falando de qualquer tipo de dor, tristeza, desafio financeiro, discussões e tantas outras variáveis envolvidas. A dor é algo que pode ser tremendo. É a melhor professora, ou melhor professor para as nossas mudanças de comportamento. Mas a gente precisa se avaliar no processo. Porque a dor sempre terá um aprendizado positivo, se eu permitir, se eu conduzir dessa forma. No momento é ruim, mas logo depois vem a bonança, ou seja, vem o momento de reflexão e que você pode pensar, bom, eu passei por isso, fiz isso, deu isso e não vou permitir que isso aconteça de novo. Para isso eu tenho que mudar um comportamento, eu tenho que prevenir, eu tenho que colocar uma cerca de proteção em mim, nas pessoas com as quais foram envolvidas no processo. Independente, a dor pode gerar um aprendizado fantástico. Neil Walsh diz o seguinte, a vida começa depois da zona de conforto. O que você pensa dessa frase?
E eu não quero categorizar ou dizer que a zona de conforto sempre é algo limitante, ruim, mas a nossa apatia profissional, comportamental, intelectual às vezes, ela faz com que a gente permaneça em situações e repita os mesmos erros e sofra as mesmas dores. E é isso que eu gostaria, é isso que o capítulo traz para a nossa reflexão. Vamos mudar isso. Na prática, você precisa fazer algumas perguntas para mudar esse cenário quando tem a ver com dores que perpassam no nosso dia. Como você de fato lida com a dor? Primeira pergunta. Como você lida com a dor? Bem, mais ou menos, dependendo, e aí começa. Porque independente do que você está passando, ou do que você já passou, ou do que você vai passar, lide com a dor de uma forma sempre reflexiva. O que eu poderia, o que eu posso fazer de diferente? Segunda pergunta, você tenta evitar a dor a qualquer preço ou enfrenta e encontra alternativas? Porque tem pessoas que lidam com a dor de uma forma, vamos resolver rápido e deu. E aí nunca mais toca-se no assunto. É sinal que tem situações que precisam ser trabalhadas. Porque se você falar sobre algo que dói, e isso continua doendo mesmo depois de já ter superado o desafio, é sinal que algo não foi resolvido. A dor, ela precisa ser uma memória para nos dar a alavanca ou nos gerar o impulso para fazer melhor. Terceira pergunta, você conhece pessoas que não sabem lidar com experiências ruins? Talvez não seja você, mas talvez você saiba de pessoas da sua equipe, as quais você lidera, que não sabem lidar com não sabem lidar com dor, não sabem lidar com perda, não sabem lidar, inclusive, com situações bem práticas, do tipo assim, eu achei que eu ia receber uma promoção, não a recebi e por causa disso a minha vida vai acabar. Sabe aqueles desesperos que são quase sem critério? Tem pessoas que inclusive são campeãs em sempre pensarem que o pior está por vir. Eu sou daqueles que pensam que o melhor está por vir. Dicas para transformar experiências ruins em positivas. Pensa nisso. Obtenha um feedback de outros. Ou seja, não se baseie somente na sua reflexão, mas pergunte ou talvez estabeleça uma boa conversa com os outros que estavam envolvidos e que também viram, presenciaram, experimentaram parte do seu envolvimento, pode trazer insights diferentes. Entenda suas emoções e aprenda a lidar com elas. Um exemplo, se alguém da sua equipe fala algo que você não gosta e a tendência é que você rotule essa pessoa ou que você seja rotulada por essa pessoa, que quando você fala, alguém sempre dá um contraponto, mas naquele sentido da alfinetada, né, que são conflitos inclusive, mas são situações desafiadoras e ruins da mesma forma, entenda as suas emoções, entenda o que você pode fazer, entenda que se você suspirar, você já está demonstrando fraqueza. Conta até 3 mentalmente, ou até 10, ou até 15. Mas faça desta dor, desse sentimento ruim, dessa experiência que foi ruim, algo positivo, para que você não repita, porque o controle emocional, a inteligência emocional, ela é fundamental para a sua liderança. Identifique uma mudança específica que você deseja ter. Então, estabeleça um critério e um comportamento. Qual é o comportamento que você vai parar de exercer ou de executar? Como, por exemplo, qual é a palavra que você vai tirar do seu vocabulário? Qual é o movimento corporal que você vai mudar num ambiente de uma reunião tensa? Qual é a situação, qual é a pessoa com a qual você não vai falar quando você não está bem, porque você sabe que às vezes até piora? E assim por diante, qual é o comportamento? E pense na mudança que você gostaria de promover em você e no seu ambiente. Isto é, expanda aquilo que você quer fazer para você, expanda para o teu ambiente, ajude mais pessoas. Acima de tudo, reflita sobre a sua própria postura. A pergunta final sobre deste capítulo e dessa reflexão das dores é: você tem agido
ou reagido às situações ruins que lhe acontecem? Ah, mas é meio a meio. Não tem problema. Comece hoje a fazer as 4 perguntas e melhore a sua resposta. Pare só de agir, de tentar resolver, mas reaja de uma forma melhor. Ou seja, não é só continuar o caminho, é melhorar, aperfeiçoar o caminho. A mudança para que possamos crescer com a dor passa por entrarmos em ação e gerarmos uma mudança de comportamento. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, essa mensagem que o John Maxwell, no seu capítulo 1 da dor, da lei da dor, quer nos ensinar. Não permita outra experiência ruim passar na sua vida sem que você aprenda e cresça com ela. É possível? É. É desafiador? É. Mas vai valer muito a pena. Vejo você no topo. Um grande abraço.